Oi, mudança de planos. A live vai ser aqui hoje, compartilhando com a Janice da QR. Oi. QR, para entrar na live com a gente. Vamos ver se dessa vez vai dar certo. Opa, muito bem. Oi, tudo Oi, bem? tudo bem? Deixa eu botar um pouquinho mais longe aqui. Que interessante, né? Normalmente quem tá embaixo é o convidado. Pois é, eu estava pensando isso, né? Eu vou ser convidada na minha própria live, né? Mas a alternativa que a gente conseguiu, né? Tem É, que achar. Bom, deixa eu estou eu à tua explicar. Na disposição. verdade, a gente já fez, né, Simone, uma live na semana passada. A gente ainda não conseguiu descobrir qual é o problema da pecinha, né? Se é eu aqui É, que não tô conseguindo me adaptar, o que que tá acontecendo? Mas a tela fica preta, né? Então a gente acabou isso. trocando hoje e aí funcionou bem. Mas para quem está entrando e não está entendendo, a Simone é a convidada para a live na QR para pra ter um papo com nós sobre um assunto muito interessante. Eu, particularmente, tenho algumas questões também que eu gostaria de dividir contigo e te perguntar sobre esse tema que é a inteligência emocional. E dizer para o pessoal ficar à vontade, aí vai parecer um pouquinho estranha a forma, às vezes, né? Mas é a Simone que vai discursar e vai falar com nós sobre esse assunto bem bacana. A Simone esteve com nós na semana passada, a gente falou um outro tema, que era sobre a precificação do serviço online, né? E aí a gente convidou para retomar essa semana justamente porque a gente não estava conseguindo te ver, né, Simone? E aí esse problema a gente resolveu. E aí a gente trocou o tema, porque a Simone tem muito conteúdo, a gente pode falar de muita coisa bacana aí que tu tem para dividir com o pessoal. Então, se tu puder, então, abrir te apresentando novamente, né, dizendo tua trajetória aí para o pessoal te conhecer, e depois a gente entra nesse tema que é para falar sobre inteligência emocional, como aplicar na vida, né? É isso aí, muito bem. Então, eu sendo convidada na minha própria live, né? Isso é legal, é quando a gente recebe Diferente. alguém na casa da gente para fazer a festa dele na nossa casa. É mais ou menos assim, eu acho, né? Ah, legal, boa, boa, É, eu acho gostei da que sim. analogia. Né? Mas então, eu sou Simone Grivot, eu sou formada em administração e psicologia e tenho outras formações complementares, como a programação neurolinguística, como a psicologia positiva, como o coaching, o mentoring. E a partir desses métodos, eu faço processos individuais, né, de mentoria, e eu consigo fazer a prática desses, a junção, na verdade, da prática desses métodos, né, conforme a necessidade de cada pessoa. E são processos de desenvolvimento pessoal e gestão de carreira. E aí, conforme cada necessidade, a gente vai trabalhar dentro disso, né, sempre a partir do autoconhecimento, para que a gente possa se conhecendo melhor, a gente se desenvolva, se relacione melhor. E a inteligência emocional é um pilar bastante importante do autoconhecimento, né? E fico bem feliz com o teu convite de falar sobre esse assunto. Sim, é um tema que tu domina, que tu gosta, né? E nos teus trabalhos, principalmente de mentoria, eu acredito que tu viva bastante este conceito, porque precisa lidar com tanta gente, tantas pessoas com inúmeras dificuldades e com reações e emoções diferentes, né? Eu estudei um pouquinho sobre a inteligência emocional, estava vendo que é um conceito bastante, não vou dizer antigo, mas já tem para lá de 30 anos, assim, né? Charles Darwin foi quem originou o conceito de inteligência emocional. Porém, eu, Janice, nos cursos que eu comecei a ver mais falando, o Eduardo Ribeiro está aí com nós. Foi o primeiro curso que eu participei, foi com ele, o Eduardo Ribeiro é lá de São Paulo. É um parceiro da QR, já deu cursos na QR também sobre esse tema. Foi de uns 5 anos para cá, Simone. 5 anos para cá, mais ou menos, uns 4, 5 anos, eu vejo falar com muito mais sobre esse tema, do quanto. E eu fui
junto com demais outros gestores da empresa que eu trabalhava, justamente por sentir uma necessidade muito grande de saber lidar com isso. E até então era meio muito novo para nós, apesar de já estar sendo falado há mais tempo, mas para nós era novo, porque entender o que era inteligência emocional é a capacidade que eu tenho de lidar com as minhas emoções e com as emoções da minha equipe. Se é isso que eu entendo, então eu vou lá nesse curso, porque simplesmente eu entendo isso, mas como que eu aplico isso? Né? Uma pessoa, ela é inteligente emocional e a outra não é, eu consigo me tornar inteligente emocional. Então, esse conceito relativamente está sendo muito forte e trabalhado cada vez mais dentro das organizações, e não só nas organizações, né? A gente precisa para lidar no nosso dia a dia com as pessoas que a gente se relaciona, família, filhos, né? Serve para tudo, né? Sim. Em relação à origem, assim, às vezes as pessoas não gostam muito dos conceitos, né? Mas às vezes é importante da gente entender da onde as coisas surgiram, né? Eu E gosto. inteligência, eu acho mais fácil O de Eduardo, entender. o Eduardo deu E certinho aí. Obrigada, professor. Fica aí com nós. o Howard Gardner falava das inteligências múltiplas, né? E a gente passou a entender as pessoas como esse conjunto de inteligências e não mais com uma única inteligência, não só essa inteligência lógico-matemática, mas um conjunto de inteligências. E a partir disso, a psicologia começou a estudar a inteligência emocional, que é uma das inteligências, né? E para sair da academia, até hoje ainda existe essas resistências, né? Aquele conteúdo, aquele conceito que é mais restrito ao meio acadêmico, né? E o Daniel Goleman, na década de 90, ele na época era jornalista, depois ele se tornou psicólogo, mas naquela época ele era ainda jornalista. Ele, conhecendo esse termo, desculpa, a casquinha desceu. Fui tomar um chimarrão antes, viu? Bem feito. Faz parte. Bem ligeirinho, vou tomar um chimarrão antes para a ervinha. Aqui, ó. Tá incomodando? Fica à vontade. E incomoda, né? A gente quer falar aí que incomoda. Ficou Entra um grudadinho. ar assim. Daqui a pouco sai. Essa nossa live tá encantada, né? Tá. Mas é assim. Importante o conteúdo. Daqui a pouco vai ser tipo assim, ó. Vai falando daí até que a casquinha desça. Então tá. Tô contigo. Quando o Daniel Goleman conheceu esse conceito, ele achou muito importante, como jornalista, né, de levar conhecimento das pessoas. Então, levando isso a conhecimento, ele precisou construir um texto mais simples para que pessoas leigas entendessem. E aí o livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, que foi best-seller, né? Há quantos milhões de exemplares vendidos, né? Mais conhecido, né? Bem mais foi a forma como chegou acessível às pessoas, né? Essa era a intenção dele. E ele se interessou tanto por isso que depois ele foi estudar psicologia e hoje ele, além de jornalista, ele é um psicólogo. Mas a facilidade com que ele conseguiu traduzir aquele conhecimento, que às vezes o conhecimento acadêmico não é tão simples da gente entender, né? É que foi possível das pessoas entenderem. E isso era década de 90, né? Traduzir para o dia a dia de todo mundo não é assim, né? Isso, exatamente. Só que aí ele entrou num conceito de autoajuda, né? E aí é quando se desqualifica um pouco, né, um conteúdo. E quando, na verdade, claro que conceitualmente tem isso da autoajuda ser aquilo que qualquer um fala sem teoria nenhuma, sem embasamento nenhum. Eu posso dizer uma frase motivacional, sei lá, uma coisa e isso ser considerado autoajuda. Qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa e ser considerado autoajuda. Mas quando a autoajuda é algo que simplesmente serve para eu ajudar a mim mesma, isso é muito bom, né? Isso não é algo que desqualifique. Mas aí o meio científico, o meio acadêmico acaba deixando um pouco de lado, assim, tanto que a inteligência emocional não é um termo que se utiliza dentro da psicologia.
né? A formação em psicologia não trata esse termo dentro, né? Como não se utiliza desse termo. A gente fala de emoções, a gente fala de outros termos, mas não há inteligência emocional em si, não se utiliza muito, né? Mas talvez por isso, assim, que tenha chegado de uma forma diferente, né? Tenha vindo por outras fontes e não mesmo por psicólogos, né? Mas basicamente é entender as emoções. Eu conscientizar as minhas emoções, eu perceber, agora eu estou sentindo, sei lá, raiva, agora eu estou sentindo tristeza, né? Conscientizar o que eu estou sentindo nesse momento. Depois disso eu entender que emoção é essa, o que está acontecendo para que eu esteja sentindo essa emoção. E depois eu gerenciar, tá aí, eu estou sentindo, já identifiquei, já entendi, e agora, o que eu faço com isso? Como eu vou me comportar a partir dessa emoção que eu estou sentindo? Eu vou deixar que ela simplesmente flua ou eu vou tentar mudar, ou tentar fazer alguma coisa diferente, né? Se fala muito no controlar as emoções, que é algo que acho que é inadequado, porque controlar as emoções significa que eu vou lá e, né, manter preso dentro de algo. Isso não é adequado, isso é um entendimento distorcido, né? Na verdade, é o gerenciar as emoções, é como é que eu lido da melhor forma com isso. Mas eu não vou ali e coloco dentro de um potinho e deixo guardadinho, né? E aí, depois disso, eu acrescento ainda o ser preventivo, porque depois que eu aprendi a identificar as emoções em mim mesma e nos outros, e eu aprendi a entender como funcionam as emoções, e eu aprendi a gerenciar as emoções, eu consigo agir de forma preventiva. Né? Eu sei que eu vou sentir medo em tal situação, então o que eu posso fazer para que naquela situação eu sinta menos medo do que eu provavelmente sentiria? Isso é o ser preventivo, mas não significa que eu vou controlar, que eu vou represar aquela emoção. Pegando o gancho do que tu falou, quando eu sei que tem algo que eu vou passar, que eu tenho um medo, que eu sei que eu vou ter um sentimento ruim em relação àquilo, me parece, Simone, um pouco mais fácil me preparar para isso. Agora, quando eu sou pego de surpresa numa situação, num conflito ali, seja no meu ambiente de trabalho ou uma relação familiar que seja, usar da inteligência emocional, a gente fala, né? Tu falaste ali, eu não consigo controlar isso, mas porque tem muita gente assim, para não discutir, eu vou ficar quieto, né? Só que às vezes ficar quieto não resolveu o problema, né? E aí eu acho que existe essa diferença. Tem aquela situação que eu estou prestes a passar por aquilo ali, então eu me preparo para isso, mas tem aquela situação que tu não estava nem esperando que fosse acontecer, e aí como é que tu lida com isso? É aí sim que entra mais forte ainda a questão da inteligência emocional. Minha dúvida é assim, ó, eu me preparo, eu sou inteligente emocional ou eu estou inteligente emocional naquele momento? Entendeu? Isso é algo que é gradativo, né? A gente nunca chega num topo assim disso, né? A gente vai gradativamente aprendendo a lidar melhor com as emoções. Mas pode que hoje me aconteça um fato que eu sinta uma emoção numa intensidade que eu nunca sentia. E aí, como eu sei se eu estou preparada? Ou aconteça um fato que já me aconteceu semelhante no passado, que eu reagi de uma forma e hoje eu reagi diferente. Então, assim, nada garante que porque eu investi na minha inteligência emocional e eu me considero uma pessoa com um alto nível de inteligência emocional, não significa que eu não vou ser pego pela emoção em alguma situação. Né? Tá Não totalmente significa que eu... atrelado com emoção, né? E tu pode me dizer assim, por exemplo, que são 5 emoções que a gente, são 5, né? Das A gente emoções que a fala, gente a gente mais. fala em isso, a gente fala em 4 emoções básicas, mas aí nas 4 existe consenso. Aí a partir disso nem todo mundo tem consenso, mas alguns incluem aí o nojo, né, junto da Tem alguma emoção que a gente possa dizer assim, não, essa emoção de todas, essa é a que mais coloca em risco a inteligência emocional das pessoas? Eu diria que é Por a raiva. exemplo, a raiva, né? Ela é a que mais me tira do plume, e por mais que eu seja uma pessoa controlada, com inteligência emocional,
isso vai fazer ou naquele momento não. É bom a gente deixar bem claro esse negócio do controlado, né? O controlado é algo ruim, é algo inadequado. Porque o que é o controle? Eu prendo tudo. Entrou uma ligação. Voltou? Agora sim. Entrou uma ligação. O controle, eu faço esse amarrado aqui e prendo. Só que uma hora eu perco o controle. Então, o controle... O Greg comentou ali, ó. O Greg também é parceiro nosso da QR, que inteligência emocional, em alguns momentos, a gente se sente vulnerável. Com certeza, né? Isso aí que eu estava dizendo. Mesmo com a inteligência emocional elevada, em alguns momentos a gente se sente vulnerável. É isso, porque a gente sempre é vulnerável. E o fato de ser vulnerável não significa que a gente tem uma baixa inteligência emocional. Né? Mesmo desenvolvendo inteligência emocional, ainda assim a gente é vulnerável. Porque não é um robô que a gente programa. Por isso que não é controle. Né? Porque se eu tento controlar, quanto mais eu tento controlar, menos controle eu tenho. Né? Então, não é controlar a emoção. Né? Eu não guardo dentro de um potinho, fecho a tampa e deixo ali preso. Né? Ou eu não impeço que a emoção surja, mas eu gerencio ela. Eu gerencio ela me conhecendo, sabendo como eu reajo geralmente às emoções. Eu sei que numa situação semelhante eu já senti isso, então talvez se eu passar de novo por uma situação parecida, eu provavelmente vou sentir também o mesmo. Eu sei como é quando eu sinto medo. Eu sei o que acontece comigo quando eu sinto raiva. Né? Então, assim, eu conheço as emoções e algumas situações que podem me gerar aquelas emoções. Sei lá, se eu tenho, por exemplo, medo de falar em público, se eu já vou preparada sabendo que eu sinto medo de falar em público, eu talvez já reaja de uma forma que pode ser que as pessoas não percebam que eu tenho medo de falar em público. Né? Mas não significa que eu não vou chegar lá e sentir também o medo. Né? Eu não vou querer controlar o medo. Né? A gente fala muito de controlar o choro. Né? Controla o choro, não pode chorar. Não. Aceitar que a gente é vulnerável nos torna mais fortes do que fracos. Né? Aceitar que a gente é vulnerável ok. Talvez eu passe por uma situação que eu já passei antes e reagi muito bem, e dessa vez eu reaja mal. Né? Sei lá, uma separação, uma demissão, né? Algo assim mais intenso, e tirei de letra, e hoje eu passo pela mesma situação e desabar. Porque não é só aquele fato em si. Como é que eu estava hoje, como é que eu estou nesse momento presente. Né? É todo um contexto maior, a gente não pode considerar isoladamente aquele fato. Né? E tu falaste ali, muito interessante a gente entender quais as reações que a gente tem diante das emoções, né? Que reações eu tenho de medo, a gente se conhecer melhor, mas em relação ao outro, eu consigo, se é um ambiente de convívio, né, dentro da empresa, enfim, que eu estou há mais tempo, que eu conheço há mais anos, facilita um pouco isso. Por exemplo, eu sei que em determinadas reações aquele meu colega vai reagir de tal forma comigo, então eu já vou me preparando para como lidar com esse colega, porque eu sei que ele reage assim. Isso também é atrelado à inteligência emocional, eu saber como o outro reage, não só como eu reajo diante da situação. É isso aí. A gente fala de saber identificar as emoções na gente para poder aprender a identificar pelo nos bom outros. dia, né? Bom dia da pessoa, às vezes do outro lado, ou o jeito que ela te olha, tu já sabe. Bom dia para quem? Para quem? Não, é um bom momento. Para levar um problema, enfim, tem que ter uma sensibilidade junto também, né? Isso aí. Então, assim, a gente aprende a identificar as emoções na gente mesmo para poder conseguir aprender a identificar nos outros, né? E é claro que quanto mais a gente convive com a pessoa, mais fácil é de identificar. O que a gente faz quando a gente chega na casa de alguém que a gente nunca foi e tem um cachorro? A gente não chega assim, ai, cachorro, querido, que amor, né? A gente vai com uma certa cautela, até saber se o cachorro é manso, se o cachorro é brabo, né? A mesma coisa a gente faz com as pessoas que a gente não conhece. A gente vai com uma certa cautela até a gente saber de que forma que a gente pode interagir com aquela pessoa. Né? Então, quando a gente tem mais convivência, a gente vai seguido na casa daquele amigo e conhece aquele cachorro, a gente já vai de forma
né, sabendo como ele vai reagir, a mesma coisa as pessoas. A gente sabe como geralmente alguém se comporta quando a gente tem a convivência, mas quando a gente está com alguém estranho, a gente vai fazer muito a interpretação e a gente vai imaginar que o outro vai reagir de uma forma muito parecida com o que a gente reage. Então, a gente vai usar a nossa própria experiência para criar a expectativa de como o outro vai reagir. Então, por isso que a gente coloca tanto no outro a dificuldade que a gente tem na gente. Eu tenho dificuldade de lidar com as minhas questões, eu vou reagir com as questões do outro. Né? Vou apontar para o outro aquilo que eu tenho dificuldade em mim. Né? Eu vou me defender e vou jogar o problema para o outro. Deixa eu só dar um oi pro pessoal que entrou aqui, o Fabiano. O Fabiano comentou noite de frio, né, Fabiano? Tolerância é aliada. Tolerância é aliada da inteligência emocional. É isso mesmo, Giovanni. Tolerância é aliada à inteligência emocional. Giovanni também está aí com nós, da QR, então ele está comentando as formas que as organizações tentam mensurar para então tentar selecionar, realocar os colaboradores, como isso pode contribuir ou gerar uma cobrança inadequada do colaborador em suas atividades. Foi complexo aí, Giovanni. Como as formas, como que eu acho que um resumo é assim, é saber identificar também os perfis das pessoas, né, e colocar elas também nos devidos lugares, porque a gente sabe que tem pessoas que tem maior dificuldade em lidar com a parte de comunicação, e aí vai lá e coloca, daqui a pouco essa pessoa vai se perder, né? E tu perde ali um profissional bom porque ele não consegue lidar com isso. Diminui a tua frase, muito longa, Giovanni. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta também, Simone, junto. Existe um passo a passo, existe uma forma que eu consiga me desenvolver melhor nesse sentido? Como eu desenvolvo essa minha inteligência emocional? Existe uma forma, um passo que eu tenho que seguir para começar a evoluir nesse sentido? Uhum. Tu me conhece, tu sabe que eu não gosto muito dos passo a passo, né? Mas só para ser mais fácil compreensão, né? Se a gente for nessa sequência, assim, né? Primeiro eu preciso aprender a conscientizar as emoções. Então eu preciso parar. A gente aconselha que bota no despertador do relógio, coloca lá, sei lá, 10 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite. E aí tu para e presta atenção, o que eu estou sentindo agora? Não sei que é uma coisa esquisita aqui, mas eu não sei o que é isso. Às vezes, muitas vezes a gente não sabe dar nome às emoções. Né? Por isso que eu uso tanto as cartinhas, lembra lá, né? Da gente reconhecer os sentimentos, né? Uhum. Porque a gente não sabe dar nome, geralmente, para as coisas que a gente sente. Né? Hoje em dia, as crianças já estão aprendendo emoções na escola, né? Eu acho muito legal a educação infantil ter essa abertura, né? Para ensinar as emoções para as crianças. E tomara que comece a ir adiante, né? E nas séries seguintes, né? Ensinando as crianças a entender melhor as emoções. Essas coisas a gente precisava aprender na escola, né? E a partir de eu consigo conscientizar, estou sentindo raiva. Antes de já ter cometido algo, já ter me arrependido do que eu fiz, né, o primeiro passo é conscientizar as emoções. Depois que eu aprendi a conscientizar as emoções, o passo seguinte é eu entender o que aconteceu que eu estou sentindo raiva. De onde vem essa raiva? Né? Eu senti raiva porque tal coisa, mas nada aconteceu. Estou sentindo raiva, mas nada aconteceu. Eu estava aqui fazendo as minhas coisas e de repente estou assim com essa raiva toda. Né? Às vezes não tem um motivo específico. Às vezes estou triste, mas não sei por que eu estou triste. Eu estou ansiosa e não sei por que eu estou ansiosa. Então, entender isso, como acontece, né? Como é que é o funcionamento das emoções. E a gente não tem tempo para entrar de forma, né, mais específica, mas como as emoções funcionam, né? Uma situação acontece, eu dou um significado para aquela situação, e a partir daquilo ali, né, um pensamento gera uma emoção. Então, se eu conseguir já me dar conta do que eu estou sentindo, talvez eu não tenha tido ainda nenhum comportamento. Eu posso ainda não reagir àquela emoção ali. Uhum. E depois disso, se eu aprendo a gerenciar as emoções,
Aí é isso, né? Talvez eu ainda não tenha ido lá naquele ímpeto para dar um xingão em alguém. Eu me dei conta antes que eu estava com raiva. Acho que é melhor agora eu não falar. Eu vou deixar para falar numa outra hora, que eu esteja mais calma, porque eu vou conseguir falar melhor do que se eu for nesse momento. Né? Ou eu percebi que o outro está com raiva. Então, deixa lá, daqui a pouco ele se acalma, eu vou lá e eu converso com ele. Eu já vi que ele tá brabo, então não vou lá dizer isso agora para ele. Né? Esse é o gerenciar as emoções. E aí, por que depois disso vem o ser preventivo? Porque aí eu já aprendi a conscientizar as emoções, eu já aprendi a entender as emoções, eu estou aprendendo, né? Eu já aprendi a gerenciar, eu estou aprendendo a gerenciar. Eu consigo ser mais preventivo. Ser preventivo é isso, eu não vou lá conversar com ele agora. Ou eu não vou falar isso porque agora eu estou sentindo raiva. Isso é ser preventivo. Não tem por que criar o confronto para depois querer resolver, né? Uhum. A não ser que tu Se puder não... fazer um passo a passo, esse pode ser um passo a passo. Uhum. Falaste em reações, falando da emoção na questão infantil, que às vezes as crianças não sabem exatamente o que estão sentindo, né? Eu tenho dois aqui em casa, às vezes eu percebo isso, tá chorando e não sabe por que que tá chorando, né? Eu digo, tá chorando por quê, filho? Tá triste com alguma coisa? Acho que é isso mesmo, né? Não sabe exatamente por quê. Mas nós também, adultos, né? Eu acho que principalmente agora, nesse momento que a gente está, vários amigos, parceiros profissionais que a gente andou conversando, teve duas situações de parceiros nossos de pararem no hospital, passando mal, né? Tendo falta de ar e não se sabendo o que estavam sentindo, de pura ansiedade, né? E eu confesso que acho que já deve ter acontecido em algum momento com todo mundo, algum momentinho de parar e dar aquela ansiedade de pensar, nossa, o que que vai ser? Como é que vai ser o amanhã? E aí tu Uhum. identificar isso é importante, né? E Uhum. aconteceu comigo nesse período todo aí, acabou acontecendo uma vez, e eu disse para o meu esposo, identifiquei, ó, isso aqui que está acontecendo nada mais é do que uma ansiedade. Vou ali, Uhum. vou tomar um chá, vou me acalmar, vou respirar fundo, vou entender por que que eu estou sentindo isso, né? E gerenciar isso, porque não adianta entrar em pânico. Daí o que aconteceu? Foram para lá no hospital e aí foi detectado que estava com crise de ansiedade, né? Que estava tendo alguma crise de pânico e tal. Aí voltaram para casa, bom, é isso? Então não tem outra alternativa, né? Porque as coisas não vão melhorar assim da noite para o dia. O que que eu faço então para me manter com a mente sã, né? Saudável, que é o que a gente mais tem batido hoje em dia, é isso, né? Que a gente fique Uhum. bem, né? Com o que dá para ficar, né? Fazendo atividade física em casa, cuidando do que realmente é importante, né? Que é a nossa saúde, o profissional, a gente vai aos poucos depois retomando e dando um jeito, né? Mas eu acho que é isso, e às vezes nem a gente consegue. Por isso que eu comentei, às vezes nem a gente está entendendo o que está acontecendo com Uhum. a gente, né? É. Dirá É por isso, né? Quando a gente é criança, a gente vai aos poucos aprendendo o que são as emoções, né? Por isso que ele diz para ti, não sei, eu acho que tô triste, né? Ele não sabe direito o que está acontecendo com ele, né? E aí ele vai aos poucos aprendendo. Só que esse aprendendo é muito empírico, porque às vezes os pais também não sabem ensinar, porque também ninguém ensinou. Né? E Uhum. a gente fica dentro dessa coisa aí de ninguém sabe, eu não sei como é, eu acho que é assim, e engole o choro e vamos adiante. Né? Então Essa é de por isso engole que o a gente choro precisa. é verdade. Eu acho cruel isso, para de chorar, eu acho muito cruel. Ah, eu vou te Mas contar então. Uma vez, eu acho que talvez tu saiba disso, mas a gente passou por um processo na empresa que eu trabalhava, a gente passou por um processo junto de um coach. E ele era dessa batida assim, não pode chorar, engole o choro, tu não pode demonstrar fraqueza. E a gente, em vários momentos, achava um pouco injusto isso, né? Por que não poder demonstrar fraqueza? Isso quer dizer o quê? Né? Que eu não sou capaz, por não poder, em certos momentos, demonstrar. E aí, às vezes, acontecia episódios assim, tipo, não pode chorar, engole o choro. E aí causava um estresse.
em todos que estavam em volta, né? Era bem complicado. Quais os benefícios a gente pode elencar, assim, os benefícios de ter inteligência emocional? O que que eu ganho com isso? Os benefícios podem ser a partir da gente mesmo, né? Pode ser, em primeiro lugar, porque a gente se conhecendo melhor, a gente consegue reagir melhor, a gente consegue lidar melhor, tanto com as situações quanto com as pessoas, né? A gente consegue prever o que talvez o outro vai fazer e assim a gente se relaciona melhor. Né? Esse talvez o principal, né, dos benefícios, né? A gente lida melhor com a gente mesmo, com as situações com os outros, e a gente consegue, a partir disso, ter melhores resultados na vida. E resultado num sentido não só do material, né, do dinheiro, do sucesso, não, mas o resultado de bem-estar. Estava falando anteriormente, né, de a gente está buscando tranquilidade. É muito comum das pessoas irem no hospital achando que estão tendo um infarto. É muito comum. Perguntar para médicos é muito comum, as pessoas acham que estão tendo infarto. Mas eu estou sentindo uma dor, uma pontada no peito, e aí vai para o hospital. E é ansiedade. Né? Então, assim, se a gente presta atenção antes disso acontecer, né? Se a gente começa a olhar assim, eu não sei, mas é uma coisa que assim que eu sinto que o meu peito parece, não sei direito o que é isso. Né? Até eu entender que isso é ansiedade, né? Porque ninguém me ensinou isso. Acho que essa é a maior dificuldade. Né? O benefício, eu vejo assim que é para nós mesmos, mas é a gente deixando isso ser mais comum entre a gente. Né? Eu Cada vou ser vez mais feliz se eu souber lidar com a inteligência emocional na minha com vida, no meu certeza, dia a dia. Eu vou viver com melhor certeza, comigo e com as pessoas. né? Com certeza, né? Porque pensa assim em alguém que não tem uma inteligência emocional desenvolvida, né? É uma pessoa difícil de lidar. Né? É uma pessoa que reage, fica braba, que xinga, que chora, ou né, que tem determinados rompantes, vamos dizer assim, de emoções e não está nem aí, Porque vai ter né? E não sérios se problemas importa. de relacionamento, né? Ninguém vai querer estar perto. Isso, isso. O Eduardo, né, que escreveu em relação à empatia, né? A empatia É, vem da inteligência emocional. É isso. Porque quando eu consigo enxergar as minhas emoções, reconhecer as minhas emoções e olhar para o outro, acho que o outro está com raiva, porque quando eu fico com raiva, eu fico parecido assim. Isso é empatia. Né? Então, eu preciso de empatia para conseguir olhar para o outro e perceber que emoção ele está sentindo. Se eu não tenho empatia, eu não consigo fazer isso. Então, a partir da inteligência emocional, a partir de eu olhando para as minhas emoções, eu começo a ver, que estranho mesmo, ele está fazendo algo que é parecido com o que eu faço, quando eu sinto, sei lá, tristeza. Né? E eu vou, a partir disso, também desenvolvendo empatia. Então, acho que uma coisa alimenta a outra. Né? O que ele fala de conhecimento intelectual, né? É porque não adianta eu ter todo esse conhecimento, eu saber todas essas teorias, se eu não tenho empatia, eu não consigo aplicar isso, né? Tu falou de aplicar na vida, né? É insuficiente eu ter o conhecimento teórico. Isso não me capacita a praticar isso. Né? Porque a gente pode pegar uma pessoa analfabeta que nunca ouviu falar no termo inteligência emocional, tu dizer, nossa, mas essa pessoa tem uma alta inteligência emocional. Né? Então, o conhecimento intelectual não é o que nos capacita isso, mas é a gente entender as emoções. Então, se a gente, sei lá, pode ter aprendido com a nossa avó que quando a gente sente raiva é melhor a gente esperar acalmar para depois falar com alguém. Ela não está falando isso, né, de um conhecimento teórico, provavelmente. Ela está falando da sim. experiência da vida dela, né? Ela está falando da maturidade dela, do que ela aprendeu com a vida. Então, o conhecimento é a maturidade, na verdade, que nos dá isso, né? E não tem a ver com idade. Né? Uma criança pode ser madura, conhecendo bem as suas próprias emoções e as emoções do outro, e um adulto não.
Uhum. Verdade. Não é muito fácil. Eu acredito que inteligência emocional é algo que tu segue, começa desenvolvendo, mas é uma habilidade que tu tem que estar sempre ali, Uhum, né, cuidando, experimentando, né, as situações, as tuas reações, porque sempre vai dar de frente com alguma coisa, com alguma pessoa que tu ainda não tinha, né, vivido. Claro uhum, que tendo a inteligência emocional, tendo essas habilidades de se preocupar, entender como isso funciona, facilita muito esse processo. Como é que tu percebe dentro das organizações, assim, eu vejo que de um tempo para cá, principalmente entre gestores e líderes, uma preocupação muito grande em treinar isso, em se preparar mais em relação à inteligência emocional. Então, tem muito curso, a gente vê muita coisa falando sobre isso, e muita gente falando, eu preciso disso. Eu preciso disso para poder gerenciar a minha equipe, eu preciso disso para poder lidar com as pessoas, para poder uhum. atender melhor um cliente. Uh, facilita bastante, né, esse processo de troca entre as pessoas, eu sabendo um pouco mais lidar com essa inteligência emocional. Tu percebe que as empresas têm ido mais atrás, estão buscando mais isso, porque não é mais, tanto que não é mais chefe, né? Ser gestor e líder é porque houve uma mudança, né, de alguns anos para cá, da forma que esse gestor e líder lida com o seu colaborador. Então, não é mais aceito aquele formato que se tinha, né? E aí, quando teve essa mudança, de chefe para líder, opa, aí vem junto uma inteligência emocional que é necessária, né? É. A gente está em constante evolução, né? A gente nunca acaba de se desenvolver, né? A gente vai sempre, cada dia, descobrindo mais uma coisa que eu não tinha percebido a meu respeito, né? Quanto mais a gente evolui, mais a gente percebe que tem para evoluir, né? Não é assim? Uhum, Então, uhum, a inteligência emocional é a mesma coisa, assim, né? A gente vai construindo um degrau de cada vez e vai cada vez mais percebendo que a gente não sobe, né? Não é uma hierarquia, né? Mas a gente vai percebendo cada vez melhor a partir de nós mesmos e dos outros. E eu vejo que as empresas têm investido, sim, cada vez mais em treinamento, apesar de que ainda é muito pouco, perto do que precisava mesmo. Às vezes tem muito um objetivo de maior ganho do que mais bem-estar, né? Às vezes é um objetivo um pouco individualista, né? A empresa olhar o seu próprio ganho e não para que as pessoas trabalhem melhor, né? Mas ainda uhum, assim, eu vejo sim, eu vejo que as empresas têm percebido mais a importância disso. E é uma evolução, na verdade, assim, de sociedade, né? Porque o que são as empresas se não nós mesmos dentro das empresas, né? uhum, Então, é uma evolução de sociedade, da gente perceber que é necessário a gente aprender certas coisas, que a gente tem que passar a vida toda em treinamentos, né? Que a gente tem que estar sempre fazendo algum tipo de capacitação, de qualificação, seja ela comportamental, seja técnica, né? Mas que a gente uhum, precisa estar sempre investindo na nossa qualificação, é a educação continuada, né? Então, uhum, sim, cada vez mais as empresas têm feito isso e as empresas que têm, que são mais mercados mais dinâmicos, mais ainda, né? Mas se tu lembrar do exemplo que eu dei na live anterior, né? A gente vê assim grandes empresas que são varejistas, que o foco principal é a venda, não fazendo uma venda minimamente, né, qualificada. uhum, Será que essas empresas estão investindo em inteligência emocional? Acho que não, porque elas não estão ensinando a fazer a venda, que é o mais básico, né? uhum. Que é o que elas Então, precisam para falta. continuar sobrevivendo, é vender. Exato. Então, assim, realmente falta. O que é necessário ainda é muito considerado do que a gente consegue fazer. Mas, sim, cada vez mais as empresas estão percebendo que é necessário treinar. E o mundo é cada vez mais dinâmico e cada vez mais a gente tem que investir no desenvolvimento das pessoas. Isso é bom para todos,
Não só para a empresa em si, mas para o eu mundo. concordo. E eu percebo muita diferença quando tu conversa com um gestor líder preocupado com isso, preocupado em saber como a equipe dele funciona, como a equipe dele reage, porque ele sabendo disso e tendo isso nas mãos, ele vai saber lidar com essa gente da melhor forma, ele vai saber que diante do desafio, como é que essa equipe vai se comportar, né? Tem algo para entregar, um projeto para fazer, sabe que essa equipe aqui dá para contar, porque vão abraçar junto comigo. Uma preocupação diferente daquele outro que é o chefe que manda, vai lá e executa, né? E ele não conhece a equipe dele, não está interessado em também conhecer. Eu percebo também uma evolução que teve de um tempo para cá, de algumas empresas até de pequeno e médio porte, colocando aquela pessoa para fazer esse contato das relações, que é a gestão de pessoas, né? Que é o RH. Muitas empresas não têm RH. Então, eu percebo que muitos até fizeram um movimento nesse sentido, de colocar alguém para estar ali também para ouvir as pessoas, né? Porque às vezes isso era uma coisa que sempre faltava, vamos pensar na produção, vamos pensar em vender, vamos capacitar em venda e tal, mas quem é que vai ouvir as pessoas? A QR, né, vendendo um pouco nosso peixe, mas também falando que uma das coisas que a gente faz é pesquisa de clima organizacional. Quando tu faz uma pesquisa dessas, é muito interessante. A primeira coisa que quem nos contrata fala, vamos falar de salário. Né? O colaborador vai reclamar, está tendo uma oportunidade aí de falar na pesquisa de clima, é a última coisa que se fala de salário. As pessoas sentem muita falta desse contato, dessa questão humana, do feedback que às vezes falta, né? Dessa questão do relacionamento, de alguém que ouça e entenda as minhas reações, que às vezes é só ouvir que ele quer, né? Do outro lado, ele só quer que tu ouça ele e pronto, já resolveu o dia dele. Porque às vezes volta aquilo que a gente falou, o adulto, por várias vezes, as pessoas não sabem o que estão sentindo. Então, às vezes, se tu ouve essa pessoa e diz, fulano, tu tem nada mais do que uma ansiedade, uma preocupação desnecessária, daqui a pouco o probleminha que tu tá vendo é desse tamanho, tu tá vendo ele desse tamanhão, não precisa tudo isso, já sai dali outra pessoa. Bom, eu passei várias vezes por situações assim, que as pessoas estavam se escabelando, discutindo, não sei o quê, para às vezes, quando tu começava a conversar com ela, tá, vocês estão discutindo por isso? Ela olhava para aquilo ali e dizia, né, não faz sentido isso aqui, né? Então, eu acho que sempre foi importante a questão do se comunicar também, né, do também saber ouvir, a gente falou um pouco disso também, mas em resumo é isso, assim, eu percebo que está tendo esse movimento e tomara que tenha cada vez mais dentro das empresas, né, das pessoas poderem lidar melhor, né, umas com as outras, e o resultado vai aparecer na empresa, aquela empresa que tem isso e que não tem, tu vai perceber. Inevitável não perceber que existe uma diferença na organização A de trabalho. gente tem que ver, a gente como indivíduo tem que ver o benefício de se conhecer mais. Tá? E aí tem inúmeras formas de autoconhecimento, até sozinho, né? Sem a ajuda de ninguém. Mas quando a gente descobre o quanto o autoconhecimento é benéfico, em primeiro lugar, a nós mesmos, a gente passa a investir em autoconhecimento. Até hoje ainda se diz que terapia, quem tem amigo não precisa de terapia, né? Comentários desse tipo. Ainda se fala isso. Sim, Ainda é comum se ouvir isso. Né? Então, assim, a gente está em 2020 e ainda tem pessoas que têm conhecimento, né, que estudaram, que, enfim, que têm um desenvolvimento intelectual e ainda não entenderam que terapia não é igual a ter amigo, né? Que a conversa na terapia não é a mesma conversa de ter amigo, né? Então, assim, é um entendimento tão limitado e tão raso, né? E ainda existe, ainda nas conversas a gente ouve isso muitas vezes, né? Ou terapia é coisa de louco, eu não sou louca, eu não preciso disso. Né? Eu não entendo o quanto é bom, pelo menos uma vez na vida todo mundo tinha que passar, né? Por uma terapia para entender.
o quanto é Eu positivo, concordo. mas existem todos esses bloqueios, como tu falaste, nem cheguei lá, nem sei como é que é, né? Só ouço falar e não vou experimentar. E aí eu já critico, já não, né, já não vou. Falta de Isso, e assim, conhecimento, às vezes. se as pessoas não entendem o quanto é necessário o autoconhecimento, será que as empresas vão investir em treinamento comportamental, em treinamento de inteligência emocional? Né? As empresas são formadas pelas próprias pessoas. Né? Uhum. Então, precisa é que a gente aprenda cada vez mais o quanto a gente precisa se conhecer, né? E o quanto a gente ganha se conhecendo. E que é necessário investir, que isso custa dinheiro. Né? Na hora da crise, qual é a primeira coisa que as empresas cortam? É treinamento, é Sim, comunicação. Né? E o sim, que mais se precisa na hora da crise? Treinamento, comunicação. Né? exatamente. A gente tá, a gente lançou um projeto agora que é hashtag Fica Bem justamente para valorizar as pessoas nesse sentido, sabe, Simone? A gente fez o projeto, ele é um projeto para tu dar um carinho para aquele colaborador, porque às vezes a gente pensa assim, ele tem que estar bem satisfeito porque está com o emprego dele garantido, mas ele está com uma pressão, às vezes, tão grande em cima dele. Ele não consegue render, ele não consegue entregar da mesma forma, fora todos os medos que estão aí, né? O próprio vírus deixa as pessoas, né, com muito medo dos seus familiares, enfim. Por outro lado, a empresa ter um olhar um pouquinho mais atento nesse sentido, porque Uhum. corta tudo isso que tu falou, né? Corta treinamento, corta eventos motivacionais, corta tudo dessa pessoa, né? E quer que ele renda o dobro, né? Então a gente tem esse projeto justamente para dizer, olha, tu é importante para mim, tu é importante para essa empresa, tá? Mais do que nunca eu preciso de ti e que junto a gente vai conseguir vencer essa batalha. Então a gente está fazendo esse projeto, é uma coisinha, são ações, são entregas de alguns mimos, né? Que as empresas estão dando para os seus colaboradores, dizendo, olha, a gente valoriza teu esforço também, sabe? Porque eu acho que está todo mundo nesse mesmo barco, assim, as pessoas estão muito angustiadas dentro das empresas, quem está com seus empregos mantidos está sempre com medo de que daqui a pouco amanhã já não vai ter mais, e a gente Uhum. sabe que é tudo muito incerto, né? Não sabe o que vai acontecer. Então, por outro lado, é papel daquele gestor e líder que está no meio desse fogo cruzado também, né, de manter a calma dessas pessoas, de manter Sim. as coisas andando, né, da melhor maneira possível, né, e entregando resultado também. Então a gente Uhum. tem Eu, que comentar acho isso. Tu também eu tem acho que a, os bons hábitos, tu segue com o teu sim, projeto? eu tenho construído bons hábitos, né? Agora eu tô um É. pouco parada com ele porque eu fazia os produtos, né? E Uhum. eu E outra coisa que vendia eu ele. achava muito legal era o workshop da felicidade, né? Esse dá para Sim, fazer online. o workshop Felicidade de Carreira eu vou começar a fazer online. Ah, Já, legal. já Fala, a decidi gente isso. divulga aqui também. É, só preciso adaptar ele para fazer online e vou começar. Sim, Logo, porque logo te já vou conhecendo, eu divulgar. imagino que tenha muita prática, né? Eu faço muita prática nele, É, mas eu vou fazer de forma que as pessoas possam fazer nas suas casas, né? Então, eu vou fazer sim, ele online, justamente. já decidi fazer. Aí, em seguida, já divulgo. Mas, em relação ao que tu estava falando, eu acho que é o acolhimento, né? Que é o mesmo que tu usou o exemplo de, às vezes, as pessoas só precisam ser ouvidas, né? E é isso mesmo. É, quando a gente está com alguma necessidade que não está atendida, a gente está ali desconfortável. E aí, se alguém me acolhe, não importa se é só me ouvir. Isso pode ser que seja o suficiente para mim, né? E esse projeto que eu estava contando agora que vocês estão fazendo é acolhimento, porque é isso que a gente precisa na hora que as necessidades não estão atendidas e a gente está vivendo um momento onde a gente não está com as nossas necessidades atendidas. É As claro que pessoas vão uns ficar mais, bem. outros menos, uns mais, outros menos, né? E lembrando que aí a gente tem que incluir as necessidades emocionais, né? Não só necessidades materiais, né? Então, pode ter na mesma casa duas pessoas que estão lidando de forma completamente diferente com uma mesma situação, né? E Uhum. a gente precisa acolher as pessoas.
Às vezes é só ouvir a lamentação de alguém e isso vai ser suficiente para aquela pessoa, né? Ou dizer, oi, eu tô aqui, sei lá, vocês estão entregando, né, uma forma material, né, de expressar aquele recado ali, né, de estamos aqui, né, vamos te ajudar, pode contar com a gente. Isso. Né? Estou vendo de escolas também que estão levando nas casas das crianças um material. Não importa que material é esse, importa que, olha só, a escola está mandando um material para o meu filho. O próximo, que é o que eu falo, não vamos perder o vínculo, né? Tô ali, tô Isso. próximo, me preocupo contigo. Verdade, eu É. não sei como é que, Simone, como tu tá aí, Eu não controlando o tempo, sei, tá? é tu que está controlando a live, é tua, não é minha? Ah, eu acho que a gente começou pontual, né? Então, Começamos pontual, tem 10 minutos. então temos 10 minutos. Engraçado É. assim, mas eu faço a pergunta inversa. Que dicas tu dá para o pessoal que está assistindo nós, que vai continuar, que vai ouvir nós depois também, com relação à inteligência emocional, o que mais pode nos dizer? Eu acho que é seguir aquela sequência ali, né, que eu tinha falado, né? Se a gente tem dificuldade de conscientizar a emoção, perceber o que eu estou sentindo, o que nesse momento eu estou sentindo, que emoção nesse momento eu estou sentindo, né? Então, bota o Só relógio para despertar. não querendo te cortar, mas já te cortando, mas quais são as emoções? São as quatro, tu disse que tem é nojo, né? Que é uma que a gente não sabe É, muito, mas tem as a outras gente fala, quatro. a gente fala das 4 emoções básicas, que aí é onde tem consenso, né? Alegria, tristeza, raiva e medo. Aí depois tem o susto, o nojo, tem outras que não são consenso que sejam básicas, né? Mas até as 4 aí é consenso em todas as abordagens. Certo. Então, saber lidar com pelo menos essas 4. Depois aí vem teorias dizendo que as outras derivam dessas, né? Uhum. São derivadas, né? Mas é isso, assim, a gente botar no relógio para despertar 3 vezes durante o dia. Às 10 da manhã, às 3 da tarde, às 8 da noite. Estou dando exemplo só, né? Mas em 3 horários distintos durante o dia. Aí quando tocar o despertador, para o que está fazendo e percebe o que tu está sentindo. Que emoção é essa que tu está sentindo? Independente se tu sabe dar nome ou não dar nome. Tenta reconhecer o que é isso, né? A partir da sensação dentro do teu corpo. Porque a gente sente no corpo a emoção. Né? Se eu tô com raiva, eu sinto meu corpo pulando, né? Se eu tô ansiosa, eu sinto o peito apertado, se estou triste, eu sinto no peito. Então, tenta reconhecer essa emoção. Depois que reconhecer a emoção, tenta entender como é que funciona. Tem sempre um desencadear, né? Algo aconteceu, eu dei um significado para aquilo ali e a partir disso veio essa emoção. Então, será que esse significado que eu dei tá mal? Será que eu não precisava ter dado esse significado, poderia ter dado outro? Sei lá, vamos dizer assim, alguém gritou comigo, disse uma coisa que eu não gostei, e aí eu senti raiva. Então, tentar olhar para o significado que eu dei, é porque ele é um grosso mesmo, ele sempre me trata mal. Então, será que esse significado que eu dei é um significado adequado? Será que ele é um grosso mesmo, sempre me trata mal? Ou será que né, talvez tenha provocado, falado alguma outra coisa que a pessoa reagiu daquela forma? Será que a pessoa também não estava muito bem hoje e nem foi comigo, ela só, né, descontou em mim? Mas entender melhor esse contexto, né? Entender que vem numa sequência, a emoção vem num desencadear, né? E aí depois disso gerenciar, né? Como é que eu faço? Como é que eu lido com as minhas emoções? Eu preciso mesmo trancar o choro? Ou será que eu posso aqui chorar e deixar que essa emoção venha? Né? Por que é tão difícil para mim lidar com uma situação onde eu choro? Por que me constrange tanto eu chorar na frente de alguém? Tentar entender melhor, isso eu gerenciar, né? Eu sempre digo que a gente conversar com as emoções, né? Conversa com o medo, não briga com o medo, dá a mão para ele e anda junto. Usa ele como teu aliado, né? Uhum. Ao invés de querer evitar que o medo aconteça. Né? Mas puxa um banquinho e chama a emoção para conversar junto contigo e leva ela como um amigo, né? Entender melhor o que é aquilo ali. Assim.
esse eu acho que essa é a principal dica, eu acho, assim, né? E a Essa, partir essa de semana. reconhecendo em si, tentar reconhecer nos outros, Uhum. né? Para ter Essa melhores relações. semana, aproveitando aí que tu falaste, uma pessoa me disse, olha, eu não consigo chorar. Eu queria poder chorar para poder aliviar isso que eu estou sentindo, mas eu não consigo chorar. Porque eu disse, qual o problema? Né? Tá tudo certo, qual o problema? Porque em determinadas situações, às vezes, tu sozinho, tu contigo mesmo, identificando ali o que tu tá sentindo, chorar faz bem. Eu, né, não tem problema dizer que às vezes em determinadas situações, aquilo ali, o choro, ele vai tirar um peso das costas e vai estar resolvido, né? E essa pessoa me dizia, eu não sei o que eu tenho, porque eu sinto a necessidade de externar isso, de fazer, mas eu não consigo. Bom, aí, né, daqui a pouco vão ter outras explicações, né, que nem tu falaste, Uhum. que vem de infância, enfim, o que bloqueia essa pessoa que ela não consegue, mas tentar identificar e ir atrás e resolver essas questões, né? E outra coisa que eu acho que é legal, eu até já usei isso em treinamentos que eu mesma proporcionei, é não rotular as pessoas, né, Simone? Que nem tu falaste, a pessoa gritou comigo, ele é assim. Não, às vezes vai entender por que que hoje, naquele momento, ele tá assim. Daqui a pouco tá vivendo um drama muito sério lá na vida, na família, enfim. E por isso que naquele momento ele está assim, mas ele não é assim. E as pessoas têm Uhum. muito, fazem muito isso com frequência de rotular. Não vou nem falar com ele, porque aquele lá não dá, porque aquele lá é assim, né? Eu acho que também é uma questão que vale a pena a gente ter mais cuidado e não rotular as pessoas, né? Com Simone, a gente certeza. tá indo para o finzinho, então. Eu queria te agradecer demais de novo, dizer que bom que pelo menos hoje a gente, apesar de estar em andares diferentes, trocadas, foi muito bom poder falar contigo te vendo, porque eu te confesso que terça-feira passada que eu só te ouvia, ai, tava difícil, era muito estranho. Eu só ficava me vendo e vendo do outro lado uma bolinha girando, assim, e não te via. Te agradecer mais uma vez, dizer que é sempre muito bom bater um papo contigo. Te fazer o convite para assim que as coisas se acalmarem, tu vir nos visitar aqui na QR, a gente está numa casinha nova, num outro lugar, num outro espaço, que também tem espaço para treinamento. A gente não sabe, né, até quando vai, como é que vai ser. A gente tem visto uma movimentação grande com relação à liberação de eventos, cursos, treinamentos com uma série de cuidados e protocolo, a gente sabe. Mas aí tu vem nos visitar, né, para a gente fazer alguma coisa junto aí no presencial também, tá? Tá Obrigada bom, mais uma vez, aí fica contigo aí de dar as últimas tá palavras e bom. encerrar essa live. Eu agradeço mais uma vez o teu convite, né? A gente está aí nas casinhas trocadas, mas sou tua convidada hoje. E fico à disposição, quando quiser, a gente combina de novo e quando der para ser presencial, a gente se encontra também. E quero conhecer a casa nova de vocês. Tá bom, você é muito bem-vinda. Tá bom? Então tá Obrigada bom. mais uma vez. Obrigada a Beijão. todos. Tchau, Todo mundo tchau. que participou aí. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.